Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Hoje nós vamos falar sobre reações de oxirredução. Na aula anterior, você já aprendeu que reações de oxirredução são aquelas em que existe a transferência de elétrons, ou seja, uma espécie cede elétrons e outra espécie recebe os elétrons que foram cedidos. E aí vocês também aprenderam que quando existe a perda de elétrons, o nome do processo é oxidação. E você percebe este processo através do aumento do número de nós, ok? Quando existe o ganho de elétrons, você vai perceber uma redução no número de nós. Portanto, o processo se chama redução, ok? Na aula de hoje, nós vamos aprender a identificar os processos de oxidação e redução dentro das equações químicas, bem como também os agentes redutor e oxidante, tá? Então, presta bastante atenção no que nós veremos agora. Então, nós temos aqui a reação do magnésio com o oxigênio, formando o óxido de magnésio. O primeiro passo é sempre colocar os números de NOx. Então, o magnésio aqui está no estado fundamental. Então, o NOx dele é 0. Isso também você já aprendeu na aula passada. O oxigênio também está no estado fundamental. Então, NOx 0. Agora, do lado direito da seta, nós temos uma substância. Então, aqui vale aquela regrinha de que a soma dos números de NOx tem que ser igual a 0, ok? Então, o magnésio está na família 2A e o oxigênio está na 6A. Então, o magnésio vai ser mais 2, porque tem 2 elétrons para doar. Enquanto que o oxigênio está na 6A, precisa receber 2. Então, 2 menos 2 é igual a 0, ok? Feito isso, nós vamos, então, analisar cada espécie química antes e depois da seta, nos reagentes e produtos, e verificar onde houve mudança, se houve ou não transferência de elétrons. Então, no caso do magnésio, de 0, o magnésio foi para mais 2. Então, o número de NOx aumentou. Se o número de NOx aumentou, o nome do processo é oxidação, ok? No caso do oxigênio, de 0 foi para menos 2. Então, houve uma redução no número de NOx. Se houve uma redução no número de NOx, qual que é o nome do processo? O nome do processo é redução. E aí, algo importante a se considerar é o seguinte: se o magnésio oxidou, isso significa o quê? Que ele perdeu elétrons. Perdeu para quem? Para o oxigênio. Ou seja, o magnésio causou a redução no oxigênio. Portanto, o magnésio vai ser conhecido como agente redutor. Por quê? Porque ele é quem causa a redução no outro. O oxigênio sofreu redução, mas ele causou a oxidação no magnésio, porque ele recebeu os elétrons que foram cedidos. Portanto, o oxigênio fica conhecido como agente oxidante. Ok? Mais um exemplo. O ferro aqui está no estado fundamental, portanto, o NOx dele, 0. O oxigênio, substância simples também, NOx 0. Aqui conseguimos prever se é uma substância iônica. Se nós descruzarmos as cargas, descobriremos que a carga do ferro é mais 3 e o oxigênio menos 2. E aí, olha só, 2 vezes 3 mais 6. 3 vezes menos 2, menos 6. 6 menos 6 é igual a 0. Então, tá certinho, ok? Então, olha só, já descobrimos aqui os números de NOx. O que a gente vai fazer agora? Vamos analisar cada espécie. Então, o ferro de 0 foi para mais 3. O que aconteceu aqui? Houve um aumento no número de NOx. Se o número de NOx aumentou, o nome do processo é oxidação.
Agora, o oxigênio de 0 foi para -2. Houve uma redução no número de NOx. Se houve redução no número de NOx, o processo se chama redução, ok? O ferro oxidou cedendo os elétrons para o oxigênio. Portanto, o ferro causou a redução no oxigênio. Então, ele fica conhecido como agente redutor, ok? O oxigênio sofreu redução, porém causou oxidação no ferro. Por quê? Porque recebeu os elétrons que foram cedidos por ele. Então, fica conhecido como agente oxidante. Mais um exemplo. Nós temos aqui reação de dupla troca. Então, aqui nós temos o hidróxido de sódio reagindo com o ácido clorídrico, formando cloreto de sódio e água. Então, o primeiro passo é determinar os números de NOx. O sódio da família 1A, olha só, oxigênio -2, então 1 menos 2, mais 1 vai ser igual a 0. Hidrogênio mais 1, cloro da família 7A, menos 1. Toda essa parte você já sabe fazer, hein? Já aprendeu na aula anterior, ok? A calcular os números de NOx. Cloro, menos 1, o sódio mais 1. 1 menos 1, 0. Hidrogênio mais 1 e oxigênio menos 2. 2 vezes 1, 2 menos 2, 0. Muito bem. Então, agora vamos analisar, olha. O sódio antes e depois da seta. Não houve mudança. Oxigênio, menos 2. Oxigênio, menos 2. Hidrogênio, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Não houve mudança. Cloro, menos 1, menos 1. Ou seja, em reações de dupla troca, não há transferência de elétrons, ok? Portanto, esta reação aqui não é uma reação de oxirredução, ok? Isso é muito comum cair em vestibulares, tá? Então, aqui não existe transferência de elétrons, ok? Mais um exemplo. Nós temos aqui, ó, oxigênio, menos 2, e hidrogênio, mais 1. O iodo é nosso X, então fica 1 mais X menos 6 igual a 0. Qual que é o valor de X? X vale mais 5. Eu vou colocar aqui, mais 5. HI, hidrogênio mais 1, iodo é da 7A, menos 1. 1 menos 1, 0. I2, substância simples, NOx 0. Hidrogênio na água, mais 1, e oxigênio, menos 2. O que a gente vai fazer agora? Vamos procurar os processos. Olha só, o hidrogênio, se você observar antes e depois da seta, você vai perceber que não houve mudança. Então, esquece o hidrogênio, passa para o iodo. De 5, o iodo foi para 0. De 5 para 0, houve o quê? Redução no número de NOx. Portanto, o processo se chama redução. Quer dizer que recebeu elétrons. Oxigênio, antes e depois da seta, permanece com o mesmo número de NOx. Portanto, não houve mudança. Agora, hidrogênio aqui, ó, não houve mudança. Porém, aqui nesse iodo, nós percebemos mudança de menos 1 para 0. De menos 1 para 0, o que está acontecendo com o NOx? Está aumentando, certo? Se está aumentando, o processo é a oxidação, ok? Então, olha só. Se o I- sofreu oxidação, significa que ele perdeu elétrons e causou a redução. Então, o HI, lembrando, quando temos substância, é a substância toda que a gente classifica como agente, ok? Não somente a espécie que sofreu o processo de redução ou oxidação. Então, o iodo sofreu oxidação, porém o ácido iodídrico, o HI, será o nosso agente redutor, ok? Aqui, nessa primeira espécie do reagente, o iodo sofreu redução. Então, nós vamos classificar essa substância inteira como sendo agente oxidante, tá? Então, essa espécie aqui vai ser classificada como agente oxidante.